Fala, turma, boa noite. Tainan chegando aí. Boa Aí, Tainan, noite, fala meu aí. querido. Tudo Como é que bem? tá? Eu tô bem. Tudo bem? Bom. Vamos ter essa noite aí pra gente descomplicar o imposto de renda aí pra rapaziada, pra todo mundo ver que declarando com quem sabe, fazendo as coisas certas, ninguém tem problema nenhum, né? Por isso que eu te convidei, pela tua experiência, por ser um grande parceiro de trabalho, né? Vamos fazer uma boa live para todo mundo tire suas dúvidas com as nossas explanações e que a gente possa é, deixar todo mundo tranquilo, né? Primeiro aí te apresenta para todo mundo, Tu tá me para a escutando gente bem? começar e Tá me falar. escutando bem? Estou te escutando bem. Ó, Beleza. Então, o André é amigo nosso pessoal, né? E coincidentemente a gente tá na mesma profissão, na mesma batalha. Acho que amamos isso aqui muito e chega a época que é bom pra gente, obviamente. É um caos, mas é uma época muito legal. Trabalho com contabilidade desde 2006. Já tive em escritórios grandes, hoje tenho nosso escritório aqui desde 2017, tenho dois sócios, o Douglas e o Pedro, bastante gente acho que está aqui conhece todo mundo, então vamos tentar dar uma ajuda, tentar esclarecer algumas coisas e dentro do possível o que a gente não souber, a gente devolver com uma resposta satisfatória para todo mundo. Acho que esse é o e intuito, na verdade. é, o intuito é a gente explanar aqui algumas coisas e muitas coisas específicas aí as pessoas podem procurar o Tainan também. A gente está à disposição de todo mundo para tirar as dúvidas e deixar vocês tranquilos, tá? Gente, a gente vai começar aqui pelas regras. Algumas coisas mudaram esse ano, alguns limites aumentaram bastante. Então, a gente vai começar pelas regras, bem pelo básico, tá? Os rendimentos tributáveis esse ano passaram a ser 30.639,90. O que são os rendimentos tributáveis? Rendimento tributável a gente pode contar salário, prolabore, aposentadoria, aluguéis, né? Então, isso daí tudo vai entrar como rendimento tributável. Por exemplo, quem for profissional autônomo, ali os recebimentos, né? Tipo dentista, psicólogo, fisioterapeuta, médico. Então, isso tudo recebido na pessoa física, ele vira um rendimento tributável. Por isso a gente tem que sempre tomar bastante cuidado, principalmente quando é profissional autônomo, que às vezes tu tem um prolabore na tua empresa, mas tu deu um recibo fora. Então, pô, o prolabore chegou em 30 mil, mas tu deu um recibo de 2 mil, 32 mil. Isso aí faz com que muita gente deixe passar o prazo da declaração de imposto de renda sem fazer, porque às vezes achou que a outra pessoa não ia declarar, enfim, são algumas confusões que acontecem. Então, para evitar essas confusões, a gente precisa ter um controle muito bom do Prolabore, que é o que a gente já tem na contabilidade, mas também de alguns recibos ou alguns recebimentos na pessoa física que vocês têm. Tá? Os rendimentos isentos, André, diga. eu acho que tem um detalhe também, porque esses rendimentos, geralmente o pessoal está habituado a declarar, né? Então é algo que está mais no feeling de todo mundo, ou pelo menos deve estar, né? Obviamente que a gente sabe que tem pessoas que é a primeira vez que ultrapassam o teto, que Sim, nunca declararam, a primeira vez que trabalha seletista, que acaba não conhecendo. Mas uma das coisas que eu acho que é importante também a gente citar, por exemplo, uma ação judicial tem, tem recebimentos que têm caráter remuneratório sim, e que precisam ser declarados. Então, a pessoa moveu uma ação contra o ex-empregador, né? Ele recebe essa ação. Então, tem coisas, e depois o André vai falar sobre o limite dos rendimentos isentos também, que aumentaram, que antes eles eram muito próximos, agora não são mais. Nos rendimentos tributáveis, por exemplo, aquilo que for de caráter de alimento, então, aquilo que for referente ao trabalho, a pessoa precisa declarar. Então, está na obrigatoriedade. Então, às vezes, não teve um outro tipo de rendimento, não se atenta a esse detalhe e não declara. E também no rendimento isento, né? Mas daí depois a gente fala um pouquinho. Mas assim, sim, e outras coisas também que está muito em voga, eu acho que é a questão dos jogos, né? Então, sim, bet, pô, bingo, sei lá, sorteio, qualquer coisa sim, que você tenha declarado. Nos sorteios que são reconhecidos, é, às vezes a pessoa não tem mais que pagar o imposto de renda, porque a fonte pagadora lá, quem já pagou, tributou. já tributou. Mas esses sorteios que são meio ilegais, as bets da vida e outras coisas,
Se for um rendimento acima de 30 mil reais, cara, tu tá sujeito a declaração. Fica ao critério do contribuinte, obviamente, querer pagar o tributo ou não, né? Sim, Mas, em isso. tese, ele está obrigado também. Então, essas coisas mais anormais são boas a gente pontuar, porque o cara não está muito antenado, né? Aproveitando o gancho que o Tainan puxou ali das casas de aposta, as casas que são regulamentadas, elas já deixam o imposto de renda retido para quem apostou e ganhou. Ou seja, todo mundo está na mira se alguma vez tu ganhou alguma aposta. Né? Obrigado a declarar tá quem teve rendimento maior do que 40 mil. Né? Isso aí ele já tem. Então, tu ganhou 10 reais, 20, 30, 40, 50 mil reais, a Receita Federal sabe que tu ganhou. Agora, isso daí é para ficar bem no radar, principalmente nessas, como tu falou ali, Tânia, nessas situações novas aí, que foram as bets que apareceram agora. Né? Vamos passar aqui para os rendimentos isentos. Eles eram 40 mil e agora são 200 mil. O que são os rendimentos isentos? Isso aqui são lucros da atividade empresarial, os dividendos pagou o PJ, por exemplo, você que tem investimentos em bolsa ou tem investimento em outras empresas mesmo que não sejam de capital aberto e recebe dividendos, esses dividendos, se eles somarem mais de 200 mil reais, a pessoa está obrigada a declarar, mesmo que ela não tenha um rendimento tributável. Isso é sempre muito importante de frisar. As regras não conversam, cada regra é a sua, ou seja, se a pessoa tem 201 mil de rendimento isento, mas teve 20 mil de rendimento tributável, ela está obrigada a declarar pelo rendimento isento. Então, é sempre importante a gente deixar claro que as regras não se conversam. Ou seja, não é porque eu estou em uma e não estou na outra que eu não sei se eu declaro ou não. Teve uma regra, é obrigado a declarar. Ou seja, a pessoa aqui que ela passou de 200 mil de rendimento isento, ela está obrigada a declarar. Ou seja, então a gente tem que prestar bastante atenção na distribuição de lucro que foi declarada lá da pessoa jurídica para a pessoa física, para saber qual foi esse valor, juntar com os outros rendimentos isentos que a gente tem de aplicação, né? Porque às vezes tu teve 100 mil, 200, mas teve uma aplicação que te rendeu mais 50 mil e aí tu achou que não precisava declarar e tal, mas tá obrigado a declarar. Então a gente sempre tem que prestar bastante atenção na soma dos rendimentos, tanto os tributáveis quanto os isentos, porque é a soma que vai fazer com que a gente esteja obrigado ou não esteja obrigado à declaração. Outro detalhe, tá, André? Voltando também naquela questão dos rendimentos menos habituais, né? Porque o cara já está recebendo uma distribuição de lucro, muito possivelmente ele já recebeu essa informação do contador, já foi pelo menos orientado, ou deve ter sido orientado sobre isso. Mas, por exemplo, o cara que tem um carro de seguro de valor de 250 mil reais, né? E nesse último ano ele não teve nenhum tipo de rendimento, tá? Ou o rendimento dele de distribuição de lucro deu 100 mil reais. Mas o carro dele deu PT, né? O rendimento da seguradora, por mais que ele seja isento, ele estaria na regra do tipo de propriedade. Então, uma desapropriação de posse, né, uma ação indenizatória, um dano moral, alguma ação que tenha caráter indenizatório, por mais que não tenha incidência do imposto de renda, ele também obrigará o contribuinte a fazer a entrega. Né? Então, isso também precisa ficar bem atento, porque são coisas menos habituais. Né? Por mais que às vezes não haja incidência do tributo, te coloca na obrigatoriedade da declaração, né? Isso. Uma outra coisa aqui, para a gente falar, o MEI. Como o limite do MEI está em torno dos seus 81 mil reais, o que acontece? No ano passado, como era 40 mil reais, provavelmente os rendimentos isentos do MEI, eles entrariam e fariam que o contribuinte ficasse obrigado. Hoje, o contribuinte não está mais obrigado, porque o limite do MEI é 81 mil e o rendimento isento é 200 mil. Então, não tem como ele estar obrigado. Mas, para o contribuinte que tem o seu MEI e precisa comprovar renda, é interessante que ele mantenha uma contabilidade desse MEI e declare seus rendimentos isentos, porque é ali que vai se comprovar a renda. Por exemplo, ele chegou no limite do MEI ali, no 80 mil reais, quase no limite. Ele quer declarar a renda isenta dele foi 50 mil no ano. Ele quer para limite de banco ou para algum crédito, ou seja, ele precisa manter uma contabilidade do MEI que seja capaz de evidenciar esses lucros. Por mais que ele não esteja obrigado pela regra de 200 mil, é interessante que ele faça, porque ele vai poder ter uma renda comprovada para banco e afins.
Voltando só nesse ponto um pouquinho, tá? Nesse ponto do MEI, até eu acho um entendimento esdrúxulo da Receita Federal, mas existe esse entendimento, até no perguntão, sendo um pouco chato, mas existe o perguntão da Receita Federal, que o desse ano ainda não foi publicado, deve ser publicado aí na próxima semana. Tem lá, no do ano passado tem lá na pergunta 181, né? Que ele diz assim, aquele rendimento pro contribuinte que não fez a escrituração contábil, então não pagou para o contador ou não fez o seu controle contábil e não tenha como comprovar, evidenciar esse lucro distribuído, parte do rendimento dele precisa ser tributável. A Receita Federal entende que essa parte é pro labore. Então, por exemplo, o cara que tributou 80 mil, tu pega um prestador de serviço que tributou 80 mil, aplica o fator de presunção de 32%, né, que para prestação de serviço é o fator de presunção, esse cara deveria tributar os outros 50%. Por mais absurdo que seja isso. Né? Fere, assim, o Instituto do MEI, mas na pergunta orientadora lá, acho que, no meu entendimento, sem legitimidade nenhuma, é o que a Receita Federal diz para fazer. A gente não concorda, discorda veementemente disso, acho que não tem nenhum cabimento. Eu, particularmente, nunca peguei nenhuma notificação nesse sentido, também, mas pelo menos é o que está lá. É o que eles dizem, né? Fica sujeito. Então é interessante até que os profissionais que têm MEI, eles se atentem a essa questão, porque precisa manter uma contabilidade em dia, seja contratando um profissional, seja eles fazendo, porque a Receita pode ir atrás dessa situação e, como o Tainan falou, pode tributar um dinheiro que, por mais esdrúxulo que seja, está ali na regra que ele pode ser tributado. Então, para quem tem MEI, é muito interessante ficar ligado nessas questões, né? E se tiver alguma dúvida, podem nos procurar para a gente orientar vocês para não ter problema nenhum com essas situações, porque o contribuinte acha que ele abre um MEI e só precisa pagar a taxa e está livre de tudo, e não é assim, né? O MEI é uma PJ como outras PJs, eles têm um benefício tributário, mas também tem um limite de faturamento, mas precisa ter uma contabilidade para que isso seja evidenciado e para que não tenha nenhum problema, como o Tainan falou ali, que a Receita muito bem diz que pode ter. Né? Então, a gente precisa ficar ligado nessas situações. O próximo tópico aqui são os bens e direitos, que eram 300 mil e passaram para 800 mil. Isso aqui foi um aumento bem considerável, né? Nessa regra. Então, dentro desses bens de direitos, casa, carro, aplicação financeira, saldo em conta bancária, participação societária, tanto seja como cota ou ação, esses bens ali que somados dando 800 mil, vão fazer com que a gente fique obrigado a declarar. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um tópico, o Tainan vai falar até muito melhor disso, mas só para chamar a atenção para um tópico que, num exemplo de casa, não se pode fazer a avaliação a mercado do valor do bem. Né? Então, o bem que está lá declarado a 100 mil reais e quitado, ele não pode vir evoluindo de acordo com o mercado. Ele é um bem de 100 mil reais. Ou seja, não é adendo, tá? Só um adendo, André. Pode, desde que o contribuinte pague dentro de capital. Sim, desde que pague dentro de capital. Também, se teve alguma reforma, enfim, essas situações específicas. Mas a valorização por nada, ele não vai acompanhando o mercado. Ele vai fazendo o quê? Pô, eu preciso reavaliar o bem. Vai acontecer a situação que o Tainan falou. Tu sabe, cara, que isso, assim, ó, isso é uma coisa, até que eu acho que isso existe um potencial aqui de produto, até, na verdade, para a gente, né, como contador. E, obviamente, que um benefício tributário para o contribuinte, principalmente nessa questão da reavaliação, que, obviamente, ninguém quer pagar o tributo, mas em algumas situações, a reavaliação, ela é interessante. Pensa num determinado detalhe, né? A minha família tem um patrimônio, os patriarcas morrem, e esse bem precisa ser inventariado. Até eu falaria nisso mais para frente, mas como o André tocou nesse assunto, eu acho que é um assunto interessante a gente abordar agora, na questão dos bens e direitos, na parte da reavaliação. Pô, isso estava no espólio dos meus pais, dos meus avós, por 100 mil reais, coisa que eles adquiriram lá em 1990. Esse bem, ele tem um fator de redução. Sim. Tá? Então, reavaliar ele agora, antes de concluir o espólio,
talvez seja muito mais interessante do que você reavaliar ele depois quando tu fores vender esse bem lá na frente. Porque ele vai ter que entrar na tua declaração por 100 mil reais. Por mais que tenha uma discussão judicial nisso, mas é um negócio que acho que não precisa abordar aqui nesse momento. Então, quem vai carregar e receber esse patrimônio, às vezes pagar o ganho de capital agora vai ser muito inferior. Vai ser benéfico, sim. Se você não pagar nada agora, botar ele por 100 mil e daqui a 2, 3 anos tu pensa em vender esse bem. Sim. E aí tu vai pagar um absurdo. De repente, esses bens de família, bens antigos, assim, que estão dentro do fator de redução ali, é sempre interessante partir para essa avaliação para ter esse benefício tributário, obviamente, né? O bem ali que eu quis deixar claro para vocês são bens novos. Por exemplo, a gente comprou um apartamento que estou agora, enfim, mas todos os bens antigos, como o Taina bem falou, eles precisam passar por esse crivo de avaliação. Se vai valer mais a pena a gente fazer a avaliação agora e deixar na declaração de imposto de renda ele bem avaliado, ou se a gente pode deixar do jeito que está. E, obviamente, desde que o contribuinte esteja disposto, tenha capacidade de pagamento do tributo. Sim, exatamente. Né? Porque a partir do momento que tu reavalia... o bem de capital está ali. Se tu não lançar o ganho de capital, tu pode sofrer um ato fiscalizatório com a sanção, 150% de multa. Sim. Então, ou paga o tributo ou não reavalia, né? Sim, essa é a parte interessante do planejamento ali, que a gente até vai falar mais para frente, que é o planejamento do imposto de renda. Porque o imposto de renda ele não é só preencher os dados e enviar para a Receita e pagar ou restituir o imposto. Existem muitas coisas por dentro do imposto de renda que às vezes vocês não sabem que podem fazer, não sabem que tem os benefícios, e esses benefícios precisam ser usados, porque o governo já nos dá poucos benefícios. Se a gente não usar os benefícios que eles nos dão, a gente acaba tendo, muitas vezes, pagando tributo 2 vezes, ou pagando errado, que é muito pior, que é essa situação que o Taina falou ali. Pô, às vezes uma família que tem um fator de redução, ela acaba isso passando, ninguém viu, não foram tão bem orientados, e às vezes um imposto que era 1.000, eles pagaram, sei lá, 10, 20 mil. Então, para isso, sempre precisam planejamento, tanto no imposto de renda quanto para os bem familiares. Tá? A próxima regra. André, e um detalhe nesse ponto, só para não perder e eu não esquecer, obviamente que no imóvel urbano é excelente, mas para quem ainda, ou para as famílias que ainda têm imóveis rurais, os ganhos são mais significativos ainda. Então, existe uma brecha, não uma brecha, está explícito lá, que o bem pode ser reavaliado seguindo o que foi declarado na declaração de ITR. Então, assim, para quem ainda tem bens em área rural, que esses imóveis ainda estão cadastrados com CCIR, e entrega da ITR, né, Declaração de Imposto Territorial Rural todo ano, é muito interessante, de repente, reavaliar. Né? Então, melhor ainda do que os imóveis urbanos. Até porque esses imóveis rurais costumam ter valores muito baixos, né? Isso daí que faz o planejamento entrar numa... E deixar as pessoas muito bem. E assim, às vezes o imóvel ele está no cadastro rural, mas a área dele já é urbana, né? Então pega assim, áreas limítrofes de Palhoça, de Santo Amaro, de Biguaçu, tem muita coisa que ainda está com cadastro rural e está dentro da cidade hoje já, né? Que era rural há 40 anos atrás, hoje já não é mais. A próxima regra. Operações em bolsa de valores. Compra ou venda de ações com valor superior a 40 mil reais. Isso foi uma coisa que já vem no ano passado. Ou apuração com ganhos que teve imposto de renda. Nisso aqui, o que eles quiseram falar? A pessoa que compra e vende ações com valor de 40 mil reais, ela está obrigada a somar o montante todo. Mas a pessoa que fez um day trade, comprou 10, 20, 30 ações e vendeu no mesmo dia, teve o desconto do imposto de renda retido, ela também está obrigada a declarar. Então, é uma situação que a gente precisa ficar muito atento, porque às vezes a pessoa que faz operação em bolsa, ela viu uma oportunidade, assim, eu vou comprar e já vou vender hoje mesmo. E não chegou nos 40 mil, ela ganhou ali seus R$1.000, por exemplo, ela está obrigada a declarar, porque ela teve a retenção. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nisso. Os 40 mil reais são no montante todo. Comprou, vendeu 40 mil reais. Mas quando fez uma operação que teve um imposto retido, a pessoa fica obrigada a declarar.
Então, precisamos estar muito atentos aí para quem gosta de operações em bolsa, para não cair na armadilha de pensar assim, ó, ah, não, eu só vou declarar, eu não vou declarar porque não foi 40 mil reais, mas aí teve o imposto retido. Ou seja, a pessoa está obrigada, mas porque não interpretou tão bem a regra, ela acabou deixando passar o tempo e pagando uma multa por causa de, sei lá, às vezes é um valor irrisório que faz ter uma multa grande. Por exemplo, às vezes um imposto retiro de 10 reais que te faz ter uma multa de 160. Enfim, são coisas desse tipo que acontecem porque a pessoa não prestou atenção na regra completa, só leu a regra de 40 mil. Ou seja, então, pensamos assim, 40 mil reais do montante total, se eu movimentei 40 mil reais ou mais, preciso declarar. Fechado. Agora, se eu fiz uma operação de day trade, comprei e vendi no mesmo dia e ela teve imposto retido, se for uma operação de ganho, que ela tem imposto retido, qualquer ganho que tenha, eu estou obrigado a declarar. Então, ficamos bem atentos a essas situações. Na próxima regra, obteve ganho de capital com venda de bens ou direitos. Mas não, acho que aqui é melhor falar que essa tu... Eu acho que assim, eu acho que isso é uma situação que todo mundo sabe que existe, né? Então, se você compra algo e você vende, aquilo tem um ganho, esse ganho ele precisa ser declarado. Existem exceções? Existem exceções. Então, geralmente a gente pensa em patrimônio, casa, apartamento, terreno, né? É o que vem nesse primeiro pensamento para todo mundo. Então, assim, o que eu vendi? Eu tenho um apartamento só, preciso declarar? Se a venda foi até 440 mil, não. Tá? Você está isento. Então, está desobrigado dessa regra. A partir de 440 mil, você está obrigado a declarar. E se houve ganho de capital, tá, gente? Então, eu tenho um único imóvel até 440 mil, fiz a venda até 440 mil, estou desobrigado do recolhimento do ganho de capital. A partir disso, a partir de 440 mil, todo mundo precisaria pagar o ganho de capital, né? Se é o segundo imóvel da pessoa, por mais que seja edificado, terra nua, imóvel que está para locação, porque eu alugo um outro imóvel, isso é indiferente para a Receita Federal. Então, você tem 2 imóveis escriturados ou não no seu nome, e isso eu ia voltar no bens e direitos que eu esqueci de falar, um detalhe. Você precisa recolher o ganho, né? Então, por exemplo, você comprou o imóvel, vamos pensar em imóvel nesse primeiro momento, por 100 mil reais e vendeu ele por 200, é o seu segundo imóvel, você tem que pagar o 15%. Obviamente que tem os percentuais de redução, mas regra geral a alíquota é 15% sobre o ganho, né? Então, assim, isso vale para tudo. Vale para um carro, que na pandemia os carros valorizaram para caramba. Sim. Então, a FIP do carro era, sei lá, 70 mil, passou para 90. Se você vendeu, o certo seria declarar. Declarar e tributar o ganho de capital. E tributar o ganho de capital. É uma coisa muito fiscalizada? Não. Mas o contribuinte está no risco, né? Então, assim, era muito menos fiscalizado antigamente. Hoje em dia, com uma declaração que os cartórios fazem, que é a DOI, eles informam mensalmente todas as operações que transitam no cartório, no registro de imóveis, no caso, né? E no cartório de registro civil, as escrituras públicas. Então, isso já vai mensalmente para a Receita Federal. Quando, na declaração pré-preenchida, até que a gente não abordou, que hoje acho que todo mundo já recebeu a informação. Algumas dessas operações já vêm na pré-preenchida, né? Então... Agora, desde, salvo engano, abril do ano passado, todas as transações já vieram para dentro do imposto de renda. Então, esse ano também vai acontecer. Aquilo que está em propriedade do contribuinte já vem pela declaração dos outros anos, né? E agora, aquilo que você movimentou, que comprou, vendeu, essa escritura pública passa a ser informada também na declaração pré-preenchida, né? Então, isso é um detalhe importante. Um outro detalhe que eu acho, André, que a gente tem que citar é aquele cara que faz um rolinho na pessoa física. Do carro, por exemplo. O cara compra carro usado e vende, acontece muito. Esse cara, ele está num risco por vários motivos, né? Primeiro porque esse cara, às vezes, não paga o ganho de capital, não paga na data certa, e o pior dos problemas que eu acho é que esse cara, ele pode ser equiparado a uma pessoa jurídica, se ele fizer mais de 10 vendas dentro do ano. Então, esse cara está fazendo um negócio, ele não recolheu o ganho de capital, muitas vezes, né? E ele fez mais de 10 negócios no ano, ele estaria equiparado à pessoa jurídica. Isso acontecia também na construção civil, né? O cara construía a casa e vendia na pessoa física.
Hoje acontece menos porque a Caixa parou de financiar imóveis Sim. quando o construtor é pessoa física. Então hoje a gente vê menos isso, tá? Mas a compra e venda de carro acontece muito, assim. E os caras estão no pepino que eles não imaginam. Porque se der uma equiparação de pessoa jurídica, ele tem que pagar toda a tributação, PIS, COFINS, imposto de renda, Com juros contribuição social, e multa, ICM com juros e multa. obrigações acessórias com multa. Putz, esse cara tá morto, assim. Se vier uma fiscalização dessa, esse cara tá morto. Porque só de ECD, ECF, pede contribuições que ele deixou de declarar, isso no mínimo R$ 500 cada declaração, e aí há de eterno o tributo que ele não recolheu. Mas, então, o ganho de capital. Compra de moeda. Então, pô, comprei dólar por um câmbio de R$ 3 e resolvi vender agora num câmbio de 5. Precisa ser declarado ganho de capital. Ouro. Comprei o grama do ouro a R$ 200, estou vendendo a 300. Precisa ser declarado ganho de capital. Então, tem N situações. Uma obra de arte precisa declarar o ganho de capital. Então, qualquer coisa que você compra com um valor e lá no futuro você ofere um lucro, isso precisa ser declarado ganho de capital, tributado ganho de capital e, consequentemente, declarado o imposto de renda. Não queria me alongar muito, mas acho que deu para É dar uma isso. noção. Um outro detalhe aqui, que é uma coisa que bastante gente usa, que é a isenção dos 180 dias. Ou seja, se a gente compra um imóvel, né, comprou um imóvel, vendeu um imóvel e a gente vai adquirir outro dentro de 180 dias, usando aquele valor, a gente está isento de pagar o ganho de capital. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês é que às vezes a gente tem um apartamento ali, Minha Casa Minha Vida, só um. Usou esse benefício, não preciso declarar porque o meu bem não chegou ali em 800 mil, eu não cheguei na minha renda está em 25, então eu não preciso declarar. Não, precisa. Quem usa esse benefício dos 180 dias de isenção do ganho de capital também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Também é uma situação que acontece muito, porque falta de informação, como eu venho batendo aqui para vocês, Tainá, também. Ou seja, se informe, porque essa é uma regra que ela está subentendida, vamos dizer assim. Porque todo mundo sabe que se eu comprar, se eu vender em 180 dias, comprar outra coisa, eu não vou pagar o ganho de capital. Beleza? Mas tu estás obrigado à declaração de imposto de renda apenas por essa operação. Então, são, como falei anteriormente, as regras, elas não se conversam. Elas são sozinhas e cada uma delas vai fazer você estar ou não obrigado. Então a gente não precisa gabaritar todas as regras, a gente só precisa estar dentro de uma e fazer. E essa é uma regra que fica subentendida, mas é uma regra bem importante para todo mundo ter na cabeça. Vendeu algum imóvel que vai usar o benefício dos 180 dias, a pessoa está obrigada à declaração de imposto de renda só por isso. Tá? André, Tainá, partindo para a próxima ali, a pessoa que passou a ter, voltou a ter condição de residente no Brasil e a pessoa que saiu. Quero que tu explique um pouco para o pessoal aí como perfeito. que figuram essas duas situações. Então, o que acontece, né, gente? Assim, a comunicação de saída definitiva é uma declaração da Receita Federal que todo mundo que vai morar, sai do Brasil com intenção de morar, essa pessoa precisa fazer a comunicação de saída definitiva. Então, eu saí no ano de 2023 do Brasil. Eu teria até 28 de fevereiro, a gente passou o prazo, tá? Para fazer a declaração, né? De comunicação de saída definitiva. Por quê? Quando tu fores trabalhar no exterior, aquele teu rendimento, se tu não comunica a saída definitiva no Brasil, a Receita Federal pode dizer que esse rendimento tem que ser tributado também no Brasil. Então, fui trabalhar na Irlanda, estou lá, saí agora em 2023, em 2024 estou trabalhando na Irlanda, estou recebendo lá, pago o tributo lá, mas a Receita Federal aqui pode requerer também o pagamento do tributo. Então, aí, claro, que tu compensa o que você pagou na Irlanda e recolhe a diferença aqui. Mas, se tu não comunica a saída definitiva, tu estás na irregularidade aqui no Brasil. Tá? E o que o André falou é que quem retornar para o Brasil, fui para fora, fiquei mais de 12 meses ininterrupto, não voltei em nenhum momento nesses 12 meses, passo a ter a condição de não residente. Né? Fiquei 5 anos ou 18 meses, eu sou não residente. Retorno para o Brasil. Essa pessoa obrigatoriamente precisa entregar a declaração de imposto de renda. Né? Então, se você declarou a comunicação de saída definitiva, beleza, tudo aquilo que você tributou, você não tem problema nenhum com a Receita Federal. Não declarei. Não fiz a comunicação. Estou num limbo.
Pode ser que a Receita lhe pegue, é difícil, mas existe a possibilidade. Depende do montante que você recebeu, se não foi algo tão significativo, menor dos problemas. Se foi para trabalhar por um bom emprego, já acho mais arriscado. Voltei para o Brasil e passo a ser residente a partir da data X. Declaro, e na declaração de retorno ao Brasil, eu vou informar a data que eu passei a ser residente novamente aqui. E só a partir daí os meus rendimentos serão cobrados no Brasil, sabe? Então, a comunicação de saída definitiva é muito importante. A declaração de retorno é mais importante ainda. Isso tudo para a gente evitar uma coisa que no Brasil acontece bastante e a gente não pode deixar que aconteça com a gente, que é a bitributação. Ou seja, se saiu e não declarou, vai ter que pagar o imposto nos dois países. E cada país com a sua alíquota, com as suas especificidades. Então, fiquem ligados nessas situações de rendimento recebido fora, se saiu, como o Tainan falou, no retorno ao Brasil também, porque tudo que a gente precisa evitar, nesses momentos de pessoa física, principalmente, é a bitributação sobre a renda. Isso, que é uma situação isso é um detalhe, tá, André? Isso é um detalhe que é bem importante, que é o seguinte, comuniquei, fui, juntei, sei lá, 100 mil euros, 200 mil euros, 100 mil dólares. Eu posso trazer esse dinheiro sem tributação. Desde que eu comunique, junto meu patrimônio, constitua a minha vida lá, quando eu retorno, eu posso trazer meu patrimônio sem tributação. Obviamente que IOF, né? Isso não vai fugir. Sim, mas o imposto de renda bem você menor. total. Né? O imposto de renda está livre. Então isso não vai haver incomodação. Né? Juntei, fiz a minha vida, comunicação Bacen, estou trazendo para o Brasil, o banco mesmo vai comunicar o Bacen e ninguém vai me incomodar, né? Então isso é tranquilo. Para vocês terem uma ideia do que o Tainá falando, a alíquota do IOF, vamos dizer que é uma alíquota, sei lá, 10, 20 vezes menor do que a do imposto de renda. Ou seja, isso daí seria o valor que quem saiu e voltou está perdendo simplesmente por não estar bem informado sobre as situações fiscais e as obrigações fiscais que tem quando sai ou volta do país. Que a gente vai passar para situações especiais, dar uma passada rápida nelas aqui. Quem teve atividade rural com mais de 153 mil reais e 200, tá? E quem é titular de trust. O que é um trust? O trust é uma estrutura de planejamento patrimonial fora do Brasil. Vamos dizer que é uma holding que fica fora do Brasil, para a gente falar num português mais claro, tá? Aqui tem uma situação nova, que é quem optou pela valorização a mercado de bens e direitos no exterior. Até tem uma outra declaração que o Tainan vai falar um pouco para a gente aí sobre como que é e o que precisa fazer, vai dar uma explanada rápida sobre ela, mas é uma situação nova que também precisamos ficar atentos para não perder nenhum benefício ou não tomar nenhuma multa. Eu acho assim, o que acontece? Não é muito o nosso foco agora, falar para esse pessoal nessa live, mas às vezes tem o pessoal que trabalha para a gente que está nessas condições. Então, o que acontece quando o cara constitui patrimônio fora? Seja nos Estados Unidos, Europa ou até uma offshore em paraíso fiscal. Esse cara hoje ele precisa entregar, até a instrução normativa eu não li toda, mas ela saiu ontem, a instrução normativa da Receita, regulamentando a ABREX, que é a declaração dos ativos brasileiros no exterior. Então, o cara tem ativo lá que está dentro de uma empresa, tá, gente? Isso é só o que está dentro de uma empresa. Ele precisa, pode ser um trust, como o André falou, ou pode ser uma offshore. Uma LLC dos Estados Unidos, que é o mais comum. O cara quer comprar uma casa em Miami, constitui uma LLC, compra uma casa lá. Tá? Esse cara precisa informar não mais as cotas de capital da empresa na declaração de imposto de renda. Ele precisa informar o bem. Ou pelo menos é o que a Receita quer, né? Que tu informe o bem. Então, isso é uma declaração nova, precisa ficar ligado. E os rendimentos, por exemplo, eu comprei a casa e botei mais 100 mil dólares lá. Os rendimentos disso também precisam ser reconhecidos e pagar 15% através da ABREX, da declaração, dessa nova declaração, né? Essa é uma nova declaração que a Receita instituiu aí pra gente. Agora vamos para com a declaração do imposto de renda, tá, André? Sim. Então, ela é concomitante com a declaração do imposto de renda, porque tu precisas, para entregar a ABREX, tu precisas informar na declaração desse ano que aqueles bens que tu tinha dentro dessa empresa passam a ser reconhecidos dentro da declaração de imposto de renda, aí entrega a ABREX para isso, né? Agora vamos para a parte que quase todo mundo fica ansioso para saber, que são as despesas dedutíveis, tá?
A gente vai dar uma passada nas despesas dedutíveis aqui. André, O que, que a gente tem de eu só acho que a gente precisa só alertar que, assim, existem duas formas de declaração que a gente acabou de não alinhando isso, né? Então, assim, para aquelas pessoas, existem duas formas de declarar, tá, gente? Uma, que é a declaração completa, que vai considerar todas as despesas que a pessoa tem, e uma declaração que você ganha o 20% do seu rendimento. Então, digamos que você tenha 60 mil reais de rendimento tributável, né? Aplica 20%, diminui esses 15 mil e tributa sobre 45 mil reais. É um desconto simplificado de 20%. E ele vai desconsiderar todas as outras hipóteses de dedução. Exato. Ou considerando todas as deduções que o André vai explicar aí, cada o que são, pelo menos as mais conhecidas, né? Então, só para alertar o contribuinte. E isso é muito importante, porque assim, ó, de até 31 de maio a gente pode alterar. Ah, descobri que eu tinha sei lá, uma nota fiscal de um médico que eu não tinha considerado aqui. Eu posso alterar a forma de tributação agora, ou a completa, ou por desconto simplificado. Depois de 31 de maio eu não consigo mais alterar essa condição. Se eu descobri uma nota fiscal, ou um PGBL, que o André vai tocar nesse assunto, que eu tinha esquecido de encaminhar, depois de 31 de maio, e você escolheu o desconto simplificado lá, agora de nada adianta, a gente não consegue fazer essa retificação de modalidade. Essa é a situação aí que a gente tem, que a gente vive diariamente nessa temporada, justamente pela falta de documento, às vezes. Ou seja, os documentos que vocês enviam, entregam para a gente, eles precisam estar completos para que não aconteça de a declaração de vocês vir de uma forma ou completa ou simplificada e era para vir da outra. Então, sempre se atentem a isso, né? Aqui nas despesas de saúde, ele não tem limite de dedução, tá? O que não pode deduzir nas despesas de saúde? Cirurgia estética, gasto com farmácia de rua, farmácia quando é no hospital e logo que tem plano de saúde pode, mas farmácia de rua não pode, e despesa com acompanhantes que estão com vocês no hospital e afins, tá? Isso não pode. Todo o resto é dedutível, sendo despesas tanto do declarante principal quanto do dependente, tá? Educação. Educação tem um limite. R$ 3.561,50. O que entra na educação ali? Educação infantil, ensino médio superior, pós-graduação, mestrado, doutorado e curso técnico com certificado de faculdade. Ou seja, educação, apesar de ter um limite, é uma coisa bem ampla. Esses cursos online que a gente faz, ou o curso de final de semana, isso não entra. Não adianta vocês pensarem que vai entrar, sei lá, fez um curso para virar piloto de helicóptero. Isso não entra. Pode ser o que for. Ou seja, ele tem que ter uma característica de educação formal no Brasil. Quando a gente pensa em educação formal no Brasil, a gente pensa em educação infantil, ensino médio, faculdade, pós-graduação, doutorado e mestrado. Então, para entrar nessas deduções, elas precisam ter essa característica. A despesa de educação precisa ter essa característica. Agora vem uma outra dedução, que também é onde a gente pode fazer um planejamento de coisas que já foram feitas, que é a pensão alimentícia. O que acontece com a pensão alimentícia? Para a gente declarar uma pensão alimentícia e deduzir, ela precisa ser judicial. Não existe aquele acordo entre casal que paga a pensão e a pessoa deduz lá na declaração de imposto de renda. Isso não existe. Precisa ter uma decisão judicial para que isso seja usado na declaração de imposto de renda. Então, temos que prestar bastante atenção nisso. Agora, também tem uma decisão... Tem a obrigatoriedade de informar o número do processo, né? O número do processo também. Tem também uma decisão que o Tainan vai falar agora para a gente, que é uma decisão que reverteu uma coisa que a Receita fazia, que era o quê? Quando uma pessoa recebia a pensão alimentícia, isso era um rendimento tributável. Né? Então, teve uma discussão judicial sobre isso e esse processo se reverteu. Ou seja, agora, quem declarou como rendimento tributável, o Tainan vai falar o que a pessoa pode fazer aí para reverter essa situação. Um casal, né, gente? Um casal, um deles recebe 100 mil reais e foi determinado que 30% precisa passar para o filho, tá? A título de pensão. Esses 30 mil reais, eles são deduzidos do rendimento ou do pai ou da mãe, né? E eles precisam, e reduzem, obviamente, a base de cálculo, né? O pai ou a mãe pagaria o imposto de renda sobre 70 mil, né? Porém,
o filho que herdou essa pensão, esses 30 mil reais precisam ser levados à tributação na declaração do filho. Tá? Ano passado, num julgamento do STF, não vou me recordar o número, peço perdão, foi declarado inconstitucional a cobrança de imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Então, todo mundo que pagou o imposto de renda sobre pensão nos últimos 5 anos pode reaver esse tributo. Então, tem uma oportunidade boa na mesa. Não existe processo judicial para isso, é simplesmente uma retificação das declarações, dessas últimas 5 declarações, e uma protocolização na Receita Federal depois para restituição. É um processo simples, fácil de fazer. Se alguém tiver, pode procurar a gente aí, que a gente poderia estar reavendo essa quantia. E como o André falou também, isso não é só para os filhos, né? Caso a pensão seja destinada para a esposa, para o marido, essas pessoas também subrogam aí o direito de qualquer pedir. pessoa que tenha a pensão, ela tem que ser judicial, também isso não muda, né? Mas para vocês verem que interessante que é a gente ter uma informação de qualidade, né? Porque uma coisa que pode reverter em valores para vocês precisa ser feita, né? Porque a gente também não vai deixar um dinheiro ali E outra parado. coisa, né, às vezes assim, ó, a pessoa tinha o direito de receber até 21 anos. Né? Então, hoje já está com 23, mas os últimos 3 anos consegue recuperar. Então, esse ano não recebe mais, mas os 3 anos anteriores 3 anos para trás, sim. Agora a gente vai para os dependentes. Eu peguei os dependentes principais, tá? Conste filho até 21 anos e filho até 24 anos cursando faculdade. Aqui tem uma coisa interessante. Quando o filho está cursando faculdade, vamos dizer que o filho estava cursando a faculdade, ele entrou em 2023 com 24 anos, e em 2023 ele fez 25 e continuou cursando a faculdade ali. Então, todo esse valor pode ser deduzido. Tá? Ele não pode ser deduzido em 24 quando ele já tem 25. Mas enquanto ele tinha 24 para fazer 25, naquele ano pode ser deduzido. Lembrando, o dependente, quando a gente declara alguém como dependente, a gente tem que considerar o que aquela pessoa teve no histórico fiscal. Não é simplesmente pelas deduções que ela teve. Porque se a pessoa teve receita, quando ela entra na nossa declaração, pode ser que a nossa declaração passe a pagar um imposto de renda maior do que deveria e é muito melhor fazer declarações separadas. Ou seja, aqui vem a parte do planejamento de novo. Quando a gente vai fazer uma declaração com dependentes, a gente precisa saber, esse dependente teve rendimento ou não teve rendimento? O que isso vai acarretar na minha declaração? Porque a Receita nos dá a opção de escolher o que é mais vantajoso para o contribuinte. Isso é uma coisa muito boa. Então, tendo a opção, a gente tem várias cartas na mesa e ali a gente decide o que fazer. Se declara o dependente, se não declara. Não simplesmente pensar, é dependente, eu vou declarar porque vai ter uma dedução. Ok, pode ser que tenha uma dedução de 2, 5 mil reais, mas o rendimento dele era 30 mil. Ou seja, valeu a pena? Provavelmente não. Então a gente sempre tem que prestar muita atenção na hora de planejar o imposto de renda. Porque o imposto de renda precisa ser planejado em vários casos. Por mais que às vezes a gente tenha muitas coisas e a declaração simplificada seja mais benéfica, mas para até chegar na simplificada ser mais benéfica, a gente planejou, passou por toda a declaração, viu o que precisava ser feito, o que não precisava, o que não podia, o que não podia, e chegamos na melhor forma de declarar. Então, ou seja, sempre pensando com a cabeça estratégica para a declaração de imposto de renda, não só pensando, é dependente, eu vou declarar porque vai me deduzir alguma coisa. Aqui a gente vai para outra coisa que pode ser deduzida, as doações. Doações para estudo da criança e adolescente, fundo da pessoa idosa e para a Lei Rouanet. Essa doação é limitada a 3% do imposto de renda devido. Tá? Então, ou seja, se a gente tem imposto de renda de 5 mil a pagar, 150 a gente pode deduzir. Ou seja, se a gente doou R$1.000, a gente pode deduzir 150 desses R$1.000. Uma outra doação aqui que eu quero que todo mundo preste bastante atenção, como a gente está em ano eleitoral, é a doação para partido ou para candidato, tá? Esse ano, como a gente tem eleição, algumas pessoas gostam de fazer doações para partidos, candidatos e tal. Essas doações precisam ser limitadas a 10% do que a pessoa ganhou em 2023. Ou seja, então temos que pegar o nosso rendimento bruto de 2023 tributável e pensar, eu quero doar para um candidato aqui da minha cidade que eu acredito que vai fazer um bom trabalho. Beleza, quanto que eu posso doar? 10%
do que a gente teve de rendimento bruto. Então, é uma regra bem interessante como a gente está em ano eleitoral, para a gente não passar e ter problema ali com a Receita de ter declarado mais que deveria, não. Sempre vamos focar ali nos 10% do nosso rendimento bruto para a declaração, tá? Agora, as previdências. A Previdência Social, o INSS, ela é dedutível, né? Ou seja, se é um trabalhador autônomo que paga o INSS, ela é dedutível. Lá no Prolabore, ela é dedutível. Para o colaborador que é CLT, ela é dedutível. E agora eu vou passar para uma outra previdência, que é uma previdência que tem um planejamento por trás dela, que é o PGBL. O que é o PGBL e qual a vantagem que ele dá? O PGBL é um tipo de André, só lembra que também existe o VGBL, né? Então a pessoa também existe o PGBL. contratar... O VGBL é bem de direito, o PGBL é uma previdência mesmo. Por mais que os dois sejam vendidos como previdência, o PGBL que é o foco da nossa dedução. Por quê? Porque ele nos dá um benefício tributário. Ou seja, a gente pode... O colaborador que tem aí CLT e ganha um alto salário, ele pode ter 12% de renda, ele pode investir 12% do rendimento bruto em um PGBL e descontar isso do imposto de renda dele. Ou seja, é um benefício muito bom se a gente olhar ele sozinho. Mas a gente precisa olhar o benefício de uma forma ampla. Por quê? Porque nesse benefício que ele está me dando, quando eu vou sacar esse investimento, também eu tenho que ele vira rendimento tributável. Ou seja, vamos dizer que eu tenha R$1.000 e R$120 seja o meu PGBL que eu aportei para descontar dos R$1.000. Beleza? Esse PGBL vai render. Né? Vamos dizer que ele esteja ali pela tabela progressiva e tal, rendeu. Eu tive o imposto de renda na fonte e quando eu resgato ele, ele vira rendimento tributável. Ou seja, o que a gente precisa ter aqui de atenção? A gente precisa pensar no valor que vai pagar para o PGBL, que vai investir, mas também precisa pensar no saque desse valor. Não simplesmente olhar assim, vai dar 12%, eu vou pegar aqui e aí ano que vem eu saco. Não é simplesmente assim. A gente precisa ter um planejamento para dizer assim, eu investi aqui nesse PGBL 2, 3, 4, 5 mil reais. Eu não vou sacar tudo no ano que vem. Eu vou deixar um pouco para sacar no ano que vem, depois eu saco mais um pouco e vou aportando. Ou seja, para ter um benefício, a gente também precisa ter uma ideia formulado em cima dele. A Receita não vai chegar e dar um benefício e dizer assim, pega esse benefício de 12% que tu vai ter e depois eu não te cobro mais nada. Não, a gente precisa entender. Quando que eu vou sacar isso daqui? Eu vou ter esse benefício hoje, mas eu vou precisar sacar no dia 1º de fevereiro do outro ano. Será que vale a pena ter? Será que esses 12% se justificam? Por isso que a gente está falando aqui para vocês, o imposto de renda de 2025, ele está começando agora em 2024. Ele não é só no período da declaração, não é só de março a maio que se faz. Ele é feito durante o ano. Para vocês terem planejamento e entenderem que, o que eu vou fazer para o meu imposto de renda, para eu não pagar imposto de renda, ou então para eu instituir imposto de renda, ou para que eu fique confortável sabendo o que vai me acontecer. André, tanto na situação que o Tainan falou de tu quer dizer uma capital ou em alienações em bolsa. Então, sempre vamos pensar no planejamento do imposto de renda. Olha só um detalhe sobre o PGBL, né? Digamos que hoje eu ganhe 50 mil reais, tá? Eu posso aplicar 12%, posso aplicar 6 mil reais, né? Estou fazendo a minha poupança para a Previdência. Mas ano que vem meu salário é 70 mil reais, então minha alíquota de imposto de renda subiu também. Digamos que daqui a 5 anos eu esteja ganhando 100 mil reais, né? Se eu resolvo resgatar tudo que eu apliquei nos 5 anos anteriores naquele ano, então digamos que eu tenha acumulado 40 mil reais. Eu vou tributar os 100 mais os 40. Então eu vou tributar 140. Então a minha alíquota de imposto de renda ela vai lá para cima. Então assim, o que acontece? Ou saca particionado, fracionado, como o André falou, ou deixa para sacar na aposentadoria. E daí, muito possivelmente, a renda vai diminuir, principalmente para aquelas pessoas que têm a projeção de renda mais alta e estão na iniciativa privada, porque o servidor que se aposentará com o teto, servidores mais antigos, hoje já mudou um pouco isso, mas militares não, né? Então existe ainda a aposentadoria integral, o pessoal do judiciário também,
Mas para aquelas pessoas que talvez percam valor, vale a pena sacar na aposentadoria, porque a tua renda vai ser menor e a tua alíquota muito possivelmente também será menor, né? Então, o PGBL ele precisa ser muito estudado sempre pensando no saque, né? Então, Sim, isso mesmo. fiquei sem emprego, fui demitido, pô, é uma hora boa para tu sacares. Então, né, vou ficar 6 meses sem emprego aqui. Aquele momento, de repente, seja um momento interessante para o saque, porque vai reduzir a tua renda tributável, né? Isso. É o que a gente sempre está batendo na tecla aqui, é o planejamento, gente. Aqui, a gente vai falar agora de quem tem dois rendimentos. E quem tem dois ou mais rendimentos, essa pessoa ela precisa prestar muita atenção em todo o planejamento de imposto de renda. Porque tem uma conta que é uma conta bem básica, que a pessoa que tem dois rendimentos, ela paga pelo menos numa declaração de imposto de renda normal, sem muitas despesas, ela gasta um mês de rendimento bruto de imposto de renda, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? 70 mil reais tributado em uma fonte só é uma coisa. 35 mil reais mais 35 mil reais é outra coisa. Provavelmente essa pessoa de 70 mil reais não paga imposto de renda, mas a pessoa de 35 mil reais paga. Por quê? Porque o rendimento vem de duas fontes. Ou seja, a alíquota para essa pessoa muda. Então, quando a gente tem duas fontes de renda, a gente precisa prestar duas ou mais. Por exemplo, eu recebo o meu salário na empresa, mas eu ganhei de herança uns aluguéis, e esses aluguéis entram na minha pessoa física, e dali eu tributo esses aluguéis. Gente, precisa pensar, como que eu vou fazer isso? Pô, eu recebo dois prolabores. A pessoa que é sócio de mais de uma empresa, será que você precisa receber dois prolabores? Tem gente que não tem como escapar, gente que trabalha e é aposentada, por exemplo, ela continua trabalhando na loja, se aposentou por idade. E essa pessoa, ela muito provavelmente vai pagar Não, imposto de renda. Ou seja, e até, André, as pessoas que recebem duas aposentadorias, né? sim, Sei lá, eu era também. aposentado, me aposentei, fui professor, fui servidor do estado, do município, tenho uma aposentadoria pelo Fundo Municipal ou Estadual, né? Pelo IPREV, e recebo X, ou que seja uma aposentadoria mais. André? Voltou. Pensei que eu tinha Pode caído aqui. falar. Então, essa pessoa às vezes não chega no teto, mas como a aposentadoria ela não pode acumular, eu não posso ter dois benefícios, eu ultrapasso os 24.500, a outra aposentadoria que veio no meu informe como isenta, ela passa a ser tributável, porque eu não posso Sim, acumular dois benefícios. Então, tem esse isso. detalhe também. Né? Então, É, por exemplo, eu não sofri retenção nenhuma na fonte, porque minhas duas aposentadorias mais, caso até vamos do meu dizer que tem sogro, que duas é síndico, aposentadorias de 20, de meu, 27 mil. meu sogro era síndico, então juntava tudo e a alíquota de tudo subia, né? E não entendia o porquê. Pô, mas eu estou recebendo, eu não tenho mais desconto nenhum de imposto de renda, meu desconto é baixinho, e daí quando junta tudo, a alíquota vai lá para cima e vai para cima a alíquota integral do rendimento, né? E aí a pessoa acaba pagando bastante imposto de renda depois agora no ano de Mais justo. 2024, referente ao que recebeu em 2023. Então, por isso que a gente sempre procura, principalmente para essas pessoas, assim, a gente pensar assim, pô, eu recebo dois rendimentos. Se tu não quer ficar para o outro ano, porque geralmente fica pesado para a pessoa que recebe dois rendimentos. Por exemplo, uma pessoa que recebe, sei lá, dois rendimentos de 50 mil ou dois rendimentos de 30, o imposto de renda fica pesado para pagar em 8 vezes no outro ano. Ou seja, precisa ser feito um planejamento ali para a gente saber, pô, será que eu vou deixar tudo para o outro ano? Se eu posso fazer uma coisa aqui nesse ano para deixar muito bem alinhado isso e tal. Então, é sempre bom pensar. Outra forma de planejamento que a gente tem aqui para os profissionais liberais é o Carnê-Leão. Né? O Carnê-Leão é uma pessoa física que, em certos termos, ela se equipara com uma pessoa jurídica, porque, principalmente pessoa jurídica do lucro real, porque ela vai ter as despesas dedutíveis, a receita, a despesa dedutível, e a partir dali ela tem a base de cálculo. O que é uma receita? A receita, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, até porque a minha querida psicóloga me perguntou essa semana sobre o imposto de renda. Vamos dizer que uma psicóloga alugue uma sala, pague internet, luz, água e ganhe, sei lá, tem o seu rendimento de 10 mil reais por mês. Vamos dizer que desse rendimento de 10 mil reais por mês, 3 mil sejam despesas. Ou seja, ela tem a base de cálculo dela ali de 7 mil reais. Se ela fosse pagar todos os meses, esse imposto seria 1.000 reais. Vamos arredondar.
Se ela deixasse para fazer isso tudo só na declaração, 12 vezes de 1.000. Se ela deixasse para fazer isso tudo só na declaração, ela pagaria 8 vezes de 1.500 mais o ajuste da Selic. Ou seja, às vezes a gente está perdendo um benefício por E sem bobeira. contar que tu tá na ilegalidade, porque tu vai declarar na Sim. ficha que o teu rendimento foi no mês tal, por exemplo, fevereiro, tu deveria ter recolhido em março, tu tá Sim, com tributo em atraso. A Receita Federal não vem exatamente. notificando hoje isso, Mas se né? ela começar a notificar, as pessoas que Exatamente. fazem isso, elas estão muito suscetíveis A para gente sempre profissionais fez, eu liberais. sempre fiz, né? Mas o contribuinte tem que estar alertado que não é o certo. Não Sim, declarei nada, pô, Tana, movimentei na minha conta 200 mil reais. Quero declarar 100 mil, porque é o que dá para pagar de imposto de renda. Beleza, a gente vai lançar na ficha mês a mês lá, uma renda tal. No entanto, aquele tributo deveria ter sido pago no ano passado e não agora. Então a pessoa está na ilegalidade, inclusive com multa e juros atrasados lá. Não vem sendo então, notificado, mas a gente não pode dizer que a nunca gente vai não pode notificar, né? garantir que a Receita nunca vai notificar. E lembrando que esses pagamentos que a pessoa faz, eles são usados na declaração de ajuste anual, que é o que a gente está falando aqui, a declaração de imposto de renda, né? E ali vai entrar, vamos dizer, a pessoa teve esses 10 mil, 120 mil reais e teve mais rendimento. Vai entrar os 120 mais os rendimentos que ela teve, menos as outras despesas dedutíveis que ela teve. E aí a gente vai bater esse imposto pago e vai chegar num imposto que é a pagar ou a restituir. Ou seja, o carnê-leão, ele é obrigatório, ele é um benefício que ele dá para a pessoa física, porque a pessoa física pode deduzir as despesas que tem relacionadas à atividade. O exemplo que eu dei ali da minha psicóloga, o que ela poderia reduzir? Se ela alugasse uma sala, ela poderia deduzir. O CRP ela poderia deduzir, internet, luz. Agora, tipo, gasolina do carro, pode deduzir? Não pode, por quê? Porque não é da atividade fim. Então, as despesas dedutíveis são despesas para a atividade fim. Se fosse um representante comercial, provavelmente poderia deduzir. Por quê? Porque ele precisa do carro para ele andar. Né? Então, mas uma pessoa que trabalha no consultório, por exemplo, um médico, não pode. Ah, mas se o médico contrata uma pessoa, uma secretária na pessoa física, pode deduzir? Pode deduzir. Ou seja, por quê? Porque ela está ajudando ele na atividade fim. Então, pensando, o que é a minha atividade fim? A minha atividade fim é psicologia. O que eu uso para isso? Eu uso internet, água, luz, e CRP e aluguel. Isso tudo pode ser deduzido. Ou seja, vamos aproveitar os benefícios que a legislação nos fornece. Agora o Tânia vai falar para a gente da declaração de espólio, também é um tópico que a gente quer abordar aqui, para vocês ficarem cientes disso aí. Isso eu acho que é bem importante. A questão, porque muita gente não sabe como funciona, né? Alguém falece e você vai herdar parte do patrimônio, ou a integralidade do patrimônio. Enquanto não sai a escritura, seja ela cartorária, o espólio extrajudicial ou judicial, o falecido, ou espólio, precisa continuar declarando imposto de renda. Isso é um detalhe muito importante, assim, que às vezes as pessoas não lembram disso, né? Por mais que às vezes nem tenha mais rendimento, mas tem patrimônio, esse patrimônio precisa ser declarado. Então, a declaração de espólio, tanto a inicial quanto a final, e as intermediárias, que a gente chama, que são aquelas enquanto existe algum rendimento. Então, se a aposentadoria ainda está em nome do espólio, se ele teve parte, né, faleceu em abril, então de janeiro a abril ele recebeu os rendimentos, precisam ser tributados e levados à declaração esses rendimentos. Até os bens estarem no nome dele também, né? Todos os bens. E pior, né? Se esses bens estão gerando renda, precisa continuar sendo recolhido imposto de renda em nome do espólio. Né? Bem como a declaração final. Então, saiu o inventário, saiu a escritura definitiva do espólio, seja extrajudicial ou judicial. Precisa fazer a partilha precisa ser informada como um rendimento isento na declaração de quem está recebendo. Então, o espólio acima de 200 mil reais, que antes era 40, né? Também a parte da partilha precisa ser reconhecida para as pessoas que estão recebendo o espólio, e depois faz-se a declaração de encerramento de espólio, a definitiva de espólio, quando o espólio se encerra, né? Então, isso é um detalhe importante, tá, gente? Que precisa olhar com bastante Tem carinho. declaração de espólio em andamento também, como o Tainá falou ali, que não é só
aquela que tem um rendimento quando o bem ainda está na mão da pessoa e fica fazendo o inventário, não sai, não precisa continuar fazendo essa declaração. É um detalhe bem importante a se atentar. André, Agora, diga. André, só um detalhe também, tá? Muita gente vem de holding hoje, né? E uma coisa que todo mundo diz é que o espólio, que a holding mata o espólio. E não é bem assim. Depende do momento, pode ser que sim, né? Se tu levar até o final, sim. Mas se o patriarca, a matriarca, elas estiverem fazendo parte dessa holding, e ela fizer parte do quadro societário, no espólio, as cotas de capital social dessa empresa precisarão estar lá. Então, não vai matar o espólio 100%. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa pensar com bastante carinho, mas a declaração de espólio ela é muito importante, até porque o valor de custo dos bens estão lá, como que esses bens vão ser recebidos, quais valores, e aí também tem a reavaliação, né, André? Reavaliação. Então, pega ali, às vezes mais vale fazer a reavaliação e pagar o imposto de renda no espólio ainda, antes de finalizar, paga o imposto de renda ali, para que depois os herdeiros já recebam aqueles valores, porque, pensa bem, tu tens um imóvel que está lá na declaração dos pais, dos avós, por 200 mil reais, né? Mas ele comprou isso em 1980. Então, todo esse carrego do prazo de redução da base de cálculo, se for feito dentro do espólio, tu pode aproveitar o percentual de redução. Percentual de redução. Se tu levar por 200 mil reais pros herdeiros e esse patrimônio vale, sei lá, hoje 2 milhões de reais, quando essas pessoas, esses herdeiros venderem, eles vão pagar o ganho de capital sobre a integralidade, né? Então, perdeu o percentual de redução todo, né? Então, o espólio ele precisa ser muito bem pensado, assim, é uma das declarações mais importantes e as mais complicadinhas, assim, da gente pensar. A declaração de espólio é bem criteriosa e por isso ela precisa ser bem planejada, né? Agora a gente vai aqui para erros comuns que acontecem aqui, que a gente vê, eu vou falar alguns, tá? Eu vou falar alguns, que são os lançamentos, principalmente lançamento em lugar errado. Vamos dizer assim, aquela questão da avaliação do bem ali que eu falei que a pessoa avalia por conta e risco, tipo, o meu apartamento agora estão pagando 200 mil, ele vale 200 mil, no ano que vem estão pagando 300, eu vou aumentando. Isso é um erro comum de se pegar. Quando a gente aliena um bem, lançar esse bem nas dívidas de anos reais, também não. Tá? São erros bem corriqueiros de acontecer e a perda de prazo, que é o pior deles, porque gera uma multa. O Tairana vai me falar alguns deles que acontece ali. Eu acho que a multa hoje ela não é o pior. O pior é tu ter o CPF cancelado, né? Tu vai pagar uma conta do banco, tu quer sacar o teu dinheiro do banco e não consegue viajar, o CPF fica. Então, por isso que a gente sempre tem que prestar atenção no prazo. Esse ano, o prazo começa amanhã, dia 15, vai até dia 31 de maio. A Receita Federal expandiu aí esse prazo nos últimos anos, agora ela provavelmente deve instituir esse prazo para todas as outras declarações. Então a gente tem que prestar atenção assim, nesses erros. O que são despesas dedutíveis? Como eu dei o exemplo lá do curso de piloto de helicóptero, foi porque ele já chegou para mim. Ele chegou um rapaz que tinha feito um curso e queria que esse curso fosse deduzido. Então, se ele fizesse declaração sozinho, muito provavelmente ele deduziria esse curso. Já peguei despesa de pet shop sendo deduzida em declaração de imposto de renda e a Receita Federal, ela cruza essas informações. Principalmente as despesas dedutíveis. Ou seja, o que acontece e aconteceu muito ano passado aqui comigo. As empresas precisam entregar a DMED. Ou seja, quem não entregou a DMED e deu a nota fiscal para o cliente, vamos dizer que o teu médico não entregou a DMED e te deu a nota fiscal. Tu foi lá e declarou, nota fiscal, tá lindo, bonito, vou declarar a nota fiscal. O médico não fez a DMED. A empresa lá responsável pela contabilidade do médico não fez a DMED. O que vai acontecer? A Receita Federal vai notificar a pessoa física para que ela apresente os documentos. Se no curso dessa notificação a empresa médica apresentar a DMED, essa notificação cai. Mas muitas vezes a empresa nem sabia que estava obrigada, passou despercebido, a empresa não entregou e a gente fica com pendência simplesmente por bobeira. Assim, não é uma culpa da gente, é uma culpa de terceiro, mas que acontece. Então a gente sempre tem que ficar com essas despesas dedutíveis, principalmente de saúde e educação,
elas sempre têm que ficar bem guardadas para qualquer momento que a Receita peça, apesar da obrigatoriedade já de guardar por 5 anos, mas para em qualquer momento que a Receita peça, a gente tenha isso para enviar, para que eles olhem lá assim, pô, é chato, tá? Tem que fazer um processinho administrativo. Às vezes a pessoa física, ela fica bem preocupada, porque, tipo, cair na malha fina, que é uma questão cultural que a gente tem, né? De ter medo de cair na malha fina. Mas não é o medo de cair na malha fina, é o porquê caiu na malha fina. Se cair na malha fina por uma receita não declarada, é muito diferente de cair na malha fina por uma inconsistência numa despesa dedutível. Então, a malha fina que a gente culturalmente foi ensinado a ter muito medo, não é de todas as vezes alguma coisa que, meu Deus, eu vou ser notificado, vou ter que pagar muito imposto. Não, às vezes é só uma despesa médica que aconteceu de estar declarado com inconsistência. Outro erro na questão da despesa médica, né? Às vezes o cara recebe um informe de rendimento, os dependentes estão lá, pode ser a esposa, os filhos, e acaba declarando o valor integral. E não pode, a pessoa tem que declarar apenas o que é referente ao CPF dele. A parcela não reembolsável também tem que tirar. Então, recebeu lá um informe de rendimento, gastou 6 mil no ano, mas 4 mil era da esposa e dos filhos, e ele declarou os 6 mil, ele vai cair em malha. Né? Então também é um erro muito corriqueiro que aconteça. Assim. Que é o que a gente vai cair lá no que a gente falou dos dependentes. Também. Os dependentes, quando ele declara, tem que declarar tanto a despesa quanto a receita. Não é só no bom, tem que declarar tudo que acontece ali. Gente, a gente vai encaminhando aqui para finalizar. Eu queria deixar vocês tranquilos para declarar aqui conosco. E antes de ir finalizando e passar também a palavra para o Tainá, eu quero deixar uma situação aqui para vocês. E a Receita Federal fica muito de olho. E agora é uma coisa séria. O que a Receita Federal fica muito de olho? Em pessoa que cresce patrimônio sem rendimento tributável declarado. Tá? Por exemplo, vamos lá. Estou acostumado a, sei lá, eu ganho 2 mil, mas eu pago 4 mil de cartão de crédito. Sei lá, coisas assim. Ou eu ganho 3, 4 mil e tenho uma aplicação financeira de 80 mil que no outro ano virou 150. Pô, gente, isso aí a Receita Federal fica de olho. Porque não tem como uma pessoa que não tem rendimento tributável crescer patrimônio. É aí que a Receita pega aquelas famosas lavagens de dinheiro que a gente vê passando na TV. Por quê? A pessoa pegou e comprou uma casa de R$1 milhão e ela simplesmente ganha de rendimento tributável 200 mil. Sim, ou seja, essas inconsistências patrimoniais, elas chamam muito a atenção da Receita. E nisso a gente precisa ter o maior cuidado possível. Ou então, dizer assim, pô, eu sei que isso aqui está errado, eu estou no risco, mas saiba que está no risco. Não é aquela coisa, nunca vai acontecer nada, eu estou crescendo em meu patrimônio. Gente, vamos lá, tem muita gente que faz aplicação financeira, tá? A aplicação financeira é o seguinte, a aplicação financeira tem um imposto de renda retido, tá? É o famoso dedo duro da Receita Federal. Ou seja, eu fiz lá, eu ganhei lá no meu ano meus 50 mil reais tributáveis. Mas eu fiz aplicações financeiras dentro desse ano que tiveram rendimento de 150 mil reais. Aí você vai olhar e vai pensar assim, pô, ele está ganhando 50 e fez a aplicação de 150, o que ele está fazendo? Ele está desdenhando dinheiro? Da onde está vindo? Ou seja, isso chama a atenção da Receita. Uma das coisas, né? Muitas coisas chamam, mas o crescimento patrimonial sem rendimento tributável é uma das coisas que chama muito a atenção da Receita. Então, prestem atenção nisso. Isso não é brincadeira. Isso aí leva a notificações e multas que vão de 100% a 150%. Ou seja, aquela coisa que você achou que não ia dar nada, foi crescendo, daqui a pouco te deu 150% de multa. Ou seja, valeu a pena ou não valeu a pena? Então, fiquem atentos a essa questão, porque é uma questão muito séria, é uma questão que a gente leva muito a sério. Isso, aqui fazendo declaração de imposto de renda, porque a Receita olha isso, não cresça o patrimônio sem rendimento tributável, gente, por favor. Nesse aspecto tem várias situações, né? Mas uma das situações, às vezes, é o próprio empresário, e às vezes é até o próprio nosso cliente, assim, né? Tá faturando X, esse X não dá lucro contábil, né? E mesmo assim esse cara retira, sei lá, 10, 15 mil reais todo mês, 10 mil reais todo mês. O patrimônio dele passa a crescer. E isso na pessoa física. Quem recebe da empresa, isso pode ser um puta pepino, que é a remuneração indireta. Isso seria 35% sem multa e juros, né? Então, tipo, esse cara botou 10 mil reais por mês lá, ele pode pagar 35% de imposto de renda.
são os únicos casos que a alíquota foge de 27,5%. Distribuição disfarçada e remuneração indireta. E aí, é isso que o André falou. Geralmente a gente fala que é o caixa negativo, né? Então, pô, como é que pode? Pagou tudo isso, cresceu o patrimônio e a renda que ele está declarando, seja isenta ou seja tributável, ela não é condizente com o acréscimo patrimonial. Então, isso, de fato, é uma das coisas que batem. É muito. É aquela coisa que o Tainan falou ali, que a pessoa, se ela mantivesse uma contabilidade regular e tivesse lucro, o valor distribuído seria zero. O rendimento era isento. Agora, se acontece a situação que o Tainan falou, ela paga 35%. Ou seja, o que é vantajoso aqui nessa história? Vocês estão conseguindo entender? Por isso que a gente está alertando aqui vocês justamente para isso. Pô, o patrimônio, ele precisa crescer, todo mundo quer crescer patrimônio, mas o patrimônio tem que crescer de uma maneira que ele seja condizente com os rendimentos. Ou vocês têm que ter muitas ciências que estão sujeitas a todas as penalizações que virão a acontecer. Ô, André, detalhezinho que eu tinha anotado aqui que eu tinha esquecido de falar lá no início. Duas coisas. Primeiro, com relação aos bens, muitas pessoas nos perguntam: eu tenho um terreno de posse, eu tenho um terreno de marinha que não tem escritura pública. Não declaro, né? Cara, declara. Entende? Declara, porque esse patrimônio pro espólio é mais fácil, para um possível uso capião, lá na frente ele é mais fácil, serve de comprovação, obviamente, que se tu tiver conta de luz, outras coisas no teu nome. Então, por mais que seja um imóvel de posse, é um direito possessório que tu tens. Não declara como imóvel, talvez, se não quiser, mas declara como um direito possessório, é um direito de posse que tem, né? Até para poder passar isso depois para outra pessoa, para vender, dizer que declarou, dizer que informou, dizer que o teu patrimônio cresceu, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que imóvel de posse, eu tinha esquecido de abordar. E outra questão é na restituição, né? Que às vezes a pessoa não quer colocar a restituição numa conta corrente dela, quer colocar no nome da esposa, quer colocar no nome do filho, a restituição isso não pode mais. Tá? Então, a conta corrente precisa ser do CPF do recebedor, né? Então, isso também é um detalhe. Até eles agora deram o benefício do Pix, que fica muito mais fácil ainda para... Exatamente. Pode receber do Pix e já não tem... Para não correr. Exato. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que entrou aí, viu a nossa primeira live aqui. A gente tem muita coisa para falar ainda. Podemos fazer outras lives sobre imposto de renda no decorrer do período, caso as dúvidas surjam para a gente pode fazer outra live aí, mais de assuntos específicos. Essa live foi para dar um overview geral da declaração do imposto de renda para vocês. Fiquem tranquilos, me procurem o Tainan, que é um profissional muito qualificado, que tem a minha total confiança para fazer isso. Só para lembrar que começa amanhã, né, André? Começa amanhã. Começa amanhã, né? Acho que a gente não falou. Começa amanhã. Tainan, te agradeço muito pelo teu tempo, cara. Obrigado por dividir aí. Beijo, amigo, tá? Dividir aqui com a audiência, dividir com o teu satisfação enorme. Acho que espero que a gente tenha ajudado alguém, tirado alguma dúvida. E se, obviamente, que podem nos chamar aí. Meu Instagram tá aí junto com o André. Então, se precisarem de qualquer coisa, a gente tá inteiramente à disposição. Obrigado por todos os amigos que mandaram um recado aí. E para finalizar, a live vai ficar salvo para quem quiser ver aqui no Instagram. Eu vou subir ela no YouTube também, então ela vai estar na minha bio, a live vai estar na bio do Tainan também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Propôs aí e vamos fazer uma boa temporada de imposto de renda. Beijo.